Oi pessoal, Chesco Carnevale aqui do Mercabá Dimensional. Hoje eu queria fazer um videozinho para vocês falando sobre uma questão que muitas pessoas me perguntam dentro do despertar, que seria sobre a solidão. Então, para as pessoas que já estão nesse caminho, eu peço para olhar esse vídeo até o final. Vai que não tem algum clique dentro dessas informações que eu quero trazer para vocês. Então não julguem um vídeo como se fosse um vídeo de uma questão muito primordial dentro desse caminhar, mas tente analisar esse vídeo até o final. Bota na velocidade 2, os vídeos aqui do canal são sempre rápidos, então não vai te atrapalhar em nada. Bom, eu gostaria então de falar um pouquinho sobre essa questão, né? Que o que acontece? Normalmente nós, desde quando nós nascemos, né, nós ganhamos um personagem, que é esse personagem aqui que está hoje falando com vocês. Só que esse personagem ele ganha um nome, tá? Que não é o nosso nome. Ele ganha um número, né? Um número de identidade também, que é imposto pelo sistema. São colocados alguns dogmas, né? A gente já é criado dentro de uma religião, dentro de uma família onde nos colocam. E tudo isso é feito de uma forma que você realmente não é você, né? Você está realmente tendo as imposições que o sistema está colocando. Então existem cargas da família toda que já vem para você também, existem histórias da família que acabam virando sua. Então a gente tem que começar a analisar realmente como nós nascemos aqui no planeta e que se realmente somos esse personagem que estamos falando, né? Se realmente você é somente isso que você está olhando aí na telinha ou olhando no espelho, né? Para mim aqui, para vocês, é eu olhando na telinha, então será que realmente sou só isso aqui? E um dos processos dentro do despertar, quando as pessoas começam a compreender tudo o que está acontecendo, é justamente a solidão. Muitas pessoas relatam, mas eu entrei nesse caminho e eu vi que eu perdi todos os meus amigos, eu não tenho mais ninguém junto comigo, então eu estou me sentindo muito sozinho, o trabalho não faz mais sentido, os lugares onde eu ia também não fazem sentido, nada mais faz sentido. E aí o que acontece? Quando a gente chega nesse divisor assim, de águas, vamos assim dizendo, nós temos que tomar uma decisão. Se nós vamos continuar por esse caminho e tentar compreender esse processo que está acontecendo nessa fase, ou se realmente, como eu já vi também muitas pessoas falarem que preferem que não aconteça isso e voltem para a vidinha que estava tendo. Então o que acontece? Eu vou contar um pouquinho sobre mim, que eu acho que é importante até para vocês entenderem. E vou falar para vocês que todos nós, quando estamos passando por isso, tá? Eu, por acaso, estou passando por isso de novo, já passamos ou iremos passar. Então, em algum momento, nós iremos nos deparar com essa questão da solidão. Solidão, seja por família, seja por amigos, seja por lugares, seja por trabalho, solidão por você não mais se entender dentro desse contexto todo. Então vamos lá, antes de eu conhecer essas pessoas todas dentro do caminho do despertar, antes de eu entender que eu não estava sozinho nesse caminho, quem era o Chesco? O Chesco era uma pessoa, tá? Da carne, meu nome não é Carnevale à toa, então eu sempre fui muito da carne. Eu era aquele tipo de pessoa que eu chegava nos lugares, particularmente eu chamava atenção, tá? Quando chegava nos lugares. Eu bebia muito, eu tinha muitos amigos, as pessoas me esperavam porque gostavam de quando eu chegava, porque eu tinha um magnetismo. E depois a gente vai falar até a respeito desse magnetismo. Mas eu tinha um magnetismo quando eu chegava nos locais, onde eu atraía a atenção de pessoas, né, amigos, não só amigos porque gostavam de estar perto de mim, porque eu proporcionava a eles, mas também em questões carnais também, do sexo oposto. Mas eu não estou entrando no mérito de sexo, de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, não estou entrando no mérito disso, tá? Mas do sexo oposto, que é onde eu me defino hoje como hétero, tá? Então, eu estava dentro de uma, vamos dizer assim, do ponto A, assim dizendo, e estava vivendo essa rotina, e vivia isso, era Salvador, era bebida, era mulher pra caramba, era uma zona, era um monte de amigo, só que esse ponto A, chegou um momento que na pandemia eu comecei a me internalizar até por obrigação, e foi ótimo que isso tenha acontecido, eu comecei a ver o ponto B, totalmente o contrário. E aqui eu queria mostrar para vocês a questão também da dualidade. Olha só, a dualidade já bate desde aí, a polarização, a dualidade. Então vejam só, eu estava nesse ponto A que eu estou falando para você, e de uma hora para outra eu fui para o ponto B. Então nesse ponto B,
o que acontece? Eu já comecei a não ser mais da carne, a não beber mais nada. Eu já comecei também a tentar entender essas questões de ser a ovelha negra da família, aquelas questões das teorias da conspiração que eu sempre adorei, aquelas coisas estelares, aqueles filmes de Star Trek, Star Wars. Eu comecei a ver que, na verdade, aquilo ali não era tão loucura assim. E comecei a conversar eu comigo mesmo, né? Eu comecei a ter algumas questões de que o meu eu multidimensional falava comigo e estava me passando informações justamente já para eu iniciar esse caminho. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estava no ponto A e de uma hora para outra eu fui para outra extremidade, para o ponto B. Não estou falando que isso é bom não, tá? A gente ainda vai chegar lá. Então, o que acontece? Você está vibrando de uma forma e de uma hora para outra você passa para uma outra extremidade porque você começa a entender tudo isso diferente que eu contei para vocês. E aí o que acontece? Bate a solidão. Por quê? Todo mundo que estava perto de você sente que você mudou. Você mesmo sabe que você mudou. E as pessoas vão se afastando porque você mesmo energeticamente começa a repelir energias que são contrárias à energia que você está vibrando. Então, no momento que acontece isso, há essa repulsão e as pessoas todas se afastam. E eu estou falando aí de famílias. Famílias eu vou falar de familiares, tá? Familiares mais distantes, primos, primas, aqueles tios, aquelas coisas todas. Amigos, os amigos se afastam quase completamente. No trabalho, você já não começa a conseguir ficar com as pessoas no trabalho, você não consegue sair de repente para tomar aquela bebidinha, você não consegue de repente ir num show, num jogo de futebol. Eu mesmo, hoje, para mim, ainda é uma loucura isso. Eu até vou em alguns lugares, mas eu só consigo ficar 2, 3 horas. Para mim, começa a ficar uma situação muito chata. Então, eu falei para vocês que a gente estava no ponto A e de uma hora para outra a gente foi para um ponto B. E aí bate aquela solidão, que as pessoas se desesperam, ou umas continuam no caminho e continuam decifrando e entendendo mais esse processo todo de onde estamos, quem somos, o que é esse planeta, o que são essas pessoas que são colocadas próximas da gente e que na verdade são colocadas porque são carcereiros realmente. E esses carcereiros podem ser seu avô, pode ser um tio, pode ser até mesmo um irmão, pode até mesmo ser seu filho ou sua filha, que é colocado justamente ali mais próximo de você para atrapalhar esse caminho todo que a gente está falando. Mas por que eu gostaria de falar isso para vocês? Porque isso também para mim foi um momento onde aconteceu. Quando eu descobri o despertar e comecei a caminhar nisso, vou quebrar todos os contratos, eu quero quebrar aquela coisa toda. Comecei a quebrando os contratos, comecei fazendo tudo que tinha que fazer e opa, fiquei sozinho. Mas eu tinha ficado sozinho, ainda tendo uma mãe, tendo um pai, aquela coisa. Pai não, né? Pai eu tô falando aqui para vocês, mas pai eu já descartei já tem muito tempo. Mas também tudo bem. Mas eu tinha ainda minha família, aquela coisa toda. Entendi o processo, entendi que era o que eu queria, tá? E aí o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: aquele ali eu poderia dizer para vocês que foi um primeiro momento do despertar de solidão. E agora eu estou passando por um outro. Estou passando por um outro momento também de solidão. E aí eu vou contar até uma projeção para vocês que eu tive na semana passada para tentar obter algumas respostas sobre isso. Mas se a gente acha que lá no início foi difícil, porque a gente se sentiu sozinho, putz, ainda vai acontecer de repente você se sentir mais sozinho ainda. Mas também tá tudo bem, é o processo. E aí eu tô querendo mostrar para vocês. A gente estava no ponto A, a gente foi pro ponto B, mas na verdade a gente tem que tentar ficar na neutralidade, no meio disso e compreendendo tudo, para a gente poder conseguir ter a visão. Então quando eu entrei nesse caminho do despertar, eu parei com tudo de uma hora para outra. Parei com sexo em excesso, parei com bebida, parei com drogas, eu nunca usei, tá? Mas bebida também é considerada uma droga. Eu já tinha tirado as pessoas de perto de mim que eu achava que eu tinha que tirar. Quebrei um monte de contrato, como muitos de vocês devem ter já quebrado, se não quebraram, irão quebrar ainda. Mas agora, recentemente, eu vi também que tinham contratos que seriam mais próximos de mim. Tá? E aí a gente fala de família, a questão mais próxima, né? A questão de mãe, irmãos, pessoas bem próximas mesmo. Às vezes a mulher, o marido, o esposo, a filha, o filho. E aí a gente começa a ver que são contratos que doem também. São contratos que são doloridos da gente quebrar. Mas a gente também consegue fazer essa quebra de contratos quando a gente começa a ficar nesse meio termo que eu estou falando para vocês e identificar que, na verdade, também são alguns carcereiros que são colocados estrategicamente para atrapalhar a gente.
Tá, então recentemente eu fiquei um pouco triste, né, porque eu tive essas quebras, como eu estou te falando, de contratos mais próximos, onde na verdade eu consegui enxergar algumas coisas que estavam acontecendo, e dentro dessa questão de conseguir enxergar esses contratos mais próximos, eu comecei a quebrar algumas relações também, e essas relações então estão sendo necessárias essa quebra. Fazendo essa quebra dessas relações, algumas porradas estão acontecendo, né? E uma das porradas que eu tive, que até eu tive que conversar comigo mesmo, foi o caramba, eu achei que eu tinha ficado sozinho, mas na verdade não, agora é que eu tô sozinho mesmo. Mas na verdade eu não tô sozinho, eu precisei entender essa solitude para poder entender o quão completo eu tô também. É uma questão que eu gosto de falar com uma amiga, do copo cheio, do copo vazio, como é que tá seu copo? E às vezes a gente acha que o copo tá vazio, mas na verdade não, o copo tá cheio, a gente é que não consegue enxergar. Mas aí eu fiquei mal, né? Fiquei um pouquinho mal, é normal, né? Todos nós aqui na fisicalidade ficamos mal. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Isso é uma outra coisa que eu gostaria que eu gostaria de frisar bem para vocês, para o entendimento de vocês. Quando a gente fica mal, na verdade, a gente sempre tenta terceirizar. Ai, meu Deus, se alguém pode me ajudar. O fulano que está vos falando aqui, será que você pode me ajudar? Mas, na verdade, eu procurei a minha ajuda multidimensional, e fui fazer uma projeção e conversando comigo mesmo, eu falei, caramba, eu estou querendo entender esse processo todo. E aí eu tive uma projeção muito interessante. Teve até uma amiga que ela falou que ela viu, né, uma questão, eu até brinquei com ela, que eu falei que ela não entendeu nada do que ela viu. Agora ela vai entender, eu dando esse relato. Mas ela não entendeu nada, eu não sei nem por que ela viu, mas ela viu a projeção que eu tive. E foi engraçado porque eu fui para uma localidade, eu não sei se vocês já viram, claro que vocês já viram. Quando vocês estão num local escuro, você está num local escuro, mas você vê alguma coisa, você vê uma penumbra, você vê o formato mais longe. Mas eu estava numa localidade onde não tinha nada. E era preto, totalmente preto, como se fosse uma página em preto. Eu olhava para o lado, eu não conseguia ver nada, eu não enxergava nada. E era um breu, mas era um breu aquele escuro preto, aquele preto mesmo, onde você não vê nada, não sabe de nada. E não tem tempo, não tem espaço, não tem tempo. Eu só estava ali naquele momento escuro. E ali eu entendi que seria a situação onde eu estaria vivendo o momento aqui na fisicalidade. Só que o que aconteceu? Automaticamente eles me mostraram um logo, né, que é uma consciência coletiva, que é tipo um planeta, vamos dizer assim, energético. E eu estava ali dentro, junto com todo mundo. Então eu era uma consciência individualizada dentro da consciência coletiva ali total. E eu era todo mundo. Só que o que aconteceu? Eu vi esse logo, ele soltou uns raios assim, tipo assim, e soltou vários pontinhos, foram saindo para várias localidades e vários portais foram se abrindo, e em várias dimensionalidades dentro do que a gente chama desse universo, essas consciências já individualizadas, onde saíram desse logo coletivo, foram se estabelecendo. E ali eu entendi, na verdade, que eu nunca estive sozinho, né, porque eu sou essa consciência coletiva. Só que o que acontece, por conta dessa fractalização, e foi a mais longe que eu vi, assim, indo, né, que tinha outras que eram mais próximas, outras no meio do caminho. Então, na verdade, foi a mais longe de onde eu vi onde a gente estava aqui agora. E aí é que eu comecei a lembrar, não é a relembrança. Também não é aprender, porque a gente não precisa aprender. Isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que eu já sei. Na verdade, eu só precisava lembrar o que eu era, o que eu sou, e lembrar também onde eu estou. E aí, com essa experiência dessa questão que explodiu, vários portais foram se abrindo, foi muito bonito, e essas consciências foram indo para várias localidades, eu entendi onde é que eu estava aqui. E aí eu entendi pelo processo que eu estava passando. Então, o meu medo, eu estava com muito medo, tá, gente, de ficar sozinho. Porque, poxa, uma coisa é você quebrar contrato, não tem amigo, não tem aquela coisa, mas você tem uma pessoa que você está se amparando. Agora, imagina quando você começa a ir por um caminho que você começa a ficar sozinho. Mas que, na verdade, você não está sozinho. Você está no todo. Que você tem que entender que você é o todo. Então, eu tive essa projeção que essa amiga que eu falei para vocês, ela viu esses portais e ela viu as consciências entrando, só que ela não estava entendendo o que era. E era eu, tá? Ela provavelmente viu uma das minhas consciências, como é o fractal, passando, mas eu vi isso no universo inteiro, expandindo para experienciar. Foi uma coisa muito linda, tá? Foi uma coisa muito bonita.
Então eu queria passar esse vídeo para vocês. Eu acho que ele é um vídeo interessante para as pessoas que têm dúvida ainda desse caminhar, têm dúvidas dessa questão dessa solitude, né? E as pessoas precisam entender isso. Entender essa questão que eu falei para vocês do copo cheio e do copo vazio. Será que realmente seu copo está vazio? Será que seu copo está cheio? E tentam entender isso, que quando a gente está nesse ponto A, como eu falei para vocês, onde a gente estava vivendo a carne, vivendo essas questões todas aqui mais da fisicalidade, e você vai para esse extremo, na verdade, também nesse extremo não significa que você tem que parar de beber 100%, e eu parei de beber também, tá, gente? Eu parei de usar tudo, mas não significa que você tenha que parar de beber, que você tenha que parar de conviver com todo mundo, não é nada disso. Você tem que entender que, na verdade, nenhum dos extremos é interessante. E, por exemplo, hoje eu já voltei a tomar o meu vinho, que eu gosto, mas não naquela condição extremada, né, de tomar até ficar bêbado caindo. E também nem naquela outra condição de não tomar. Mas tendo também a questão que eu estou querendo botar para vocês do entendimento da neutralidade, para você entender que está tudo bem. Gente, você tá aqui dentro da fisicalidade, você está aqui para experienciar, estamos numa Matrix, então devemos estar na Matrix sem ser da Matrix, temos que entender isso tudo e está tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma coisa mais importante, eu esqueci de falar, mas só para ficar registrado. Muita gente também hoje em dia me fala que me vê nos cursos sozinho, né? Que eu fico lá num canto, que eu não tô com ninguém, que eu só me vem prestando atenção e que me acham estranho por fazer isso. Um ponto importante é que eu realmente nunca estou sozinho. Multidimensionalmente eu estou em vários locais, eu estou conversando com várias pessoas, então às vezes o sozinho que as pessoas acham que na verdade é eu olhando para dentro e conversando com os meus eus, né, e com vários outros eus. Eu tô com tanta gente conversando, tem tanta gente na minha cabeça, o meu mental tá trabalhando tanto que não existe essa solitude. E eu espero do fundo do coração que vocês consigam também compreender isso que eu tô tentando passar para vocês, que é um aspecto delicado, difícil, todos, sem exceção, irão passar por isso, mas com o estudo, a compreensão e a prática também, como eu mostrei para vocês, onde eu mesmo fui buscar uma resposta através de uma projeção, a gente consegue compreender tudo. Então, para quem gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar um like, tá? Vou pedir para vocês repostarem para as pessoas, pode ser que ajude muita gente aí. E muito obrigado por tudo.